Introdução à nova oração obrigatória. A oração de amarração, a oração vinculativa. Mensagem do dia 26 de setembro de 2017. Senhor Jesus, por favor, abençoe-nos com zelo para orarmos contra o inimigo e para não sermos frouxos ou preguiçosos e deixarmos isso de lado, mas para fazermos imediatamente, sempre que nos sentimos ameaçados. Amém. Bem, meus queridos amigos moradores do coração, isso é bastante importante. É uma nova oração vinculativa e se transformou em algo novo, porque tivemos muitas situações em que foram reveladas como age o inimigo, e assim tomamos nota delas. Finalmente consegui preparar uma nova oração vinculativa para vocês. Então eu preparei e organizei para que pudesse gravá-la do começo ao fim, para que você as use em seus devocionais. Assim, para me preparar, gosto de me ajoelhar, apenas para mostrar a homenagem ao Pai Celestial, meu Senhor e Consolador. Então, me ajoelho e venho diante de Ti, em profunda ação de graça, Senhor, por preservar minha vida em mais um dia para servi-lo. E como uma criança que ainda está aprendendo, ajude-me a ser grata e Te adorar em espírito e em verdade, para ver e ouvir o Senhor claramente. Pai, perdoo e abençoo do fundo do meu coração aqueles que nos feriram e oro por restauração, cura e conversão a todos. Então, esse é o começo, preparação. É a ideia, é que precisamos comparecer perante o Senhor ao abordar nossos próprios pecados, antes de tentar fazer qualquer coisa no Espírito. Mas muito mais poderoso é que nos arrependamos. E um de meus problemas tem sido ficar um pouco irritada, mal-humorada, com dores e aflições e sendo ingrata. Então, essa é a razão pela qual eu trouxe isso nesta oração, porque simplesmente não fomos gratos o suficiente. E o Senhor está trazendo isso à tona para o quanto a gratidão o abençoa. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é o arrependimento, convocando o Espírito Santo, nosso Consolador, para pesquisar nosso coração e revelar como nós o machucamos, e assim abrindo portas para a opressão demoníaca e pedir ajuda para se arrepender verdadeiramente e dirigir essas orações para que elas sejam eficazes. E nós tivemos alguns ensinamentos na abertura de portas, especialmente quando julgamos ou fazemos qualquer coisa para pecar contra outra pessoa. E isso abre a porta para que os demônios entrem e nos peneirem. Ezequiel e eu, em nosso casamento, descobrimos que este é um comportamento absolutamente mortal e geralmente acontece quando você está ferido por alguém que te decepciona e te trai ou te machuca. Um exemplo é quando você está com sua esposa e você está com a ferida aberta e você começa a achar falhas da pessoa que te machucou, ao invés de se arrepender por você mesmo, seja lá o que for, perdoando-os, se negando a ter esse ato de julgamento sobre eles, mas sim perdoando-os. Deixe-me dizer, eu tenho essa oportunidade quase todos os dias e ainda luto com isso. Então, parte do que está nessa oração é: como eu te machuquei? Como abri as portas para a opressão demoníaca? Me ajude a me arrepender verdadeiramente. Eu julguei? Eu faço uma lista aqui das portas. Ou critiquei secretamente em meu coração ou mente? Acusei falsamente, fofoquei, lancei um insulto? Eu alterei a verdade para obter minha vantagem? Ou gastei dinheiro em vão com outras coisas? Peguei algo que pertencia a outro? Eu cobicei, desejei ou ouvi algo pecaminoso? Eu desrespeitei meu esposo, meus pais ou meu empregador? Eu fui arrogante, orgulhoso e tive ciúmes? Eu só quero que você saiba que estas são todas as coisas com as quais eu luto diariamente. Então estou compartilhando com você. Não consegui acreditar e agir em suas promessas para mim?
Estive sob um tremendo ataque sobre as suas promessas para mim, especialmente com a música. Tem sido uma batalha extrema e eu reconheci parte do que aconteceu. O inimigo atacou minha fé. E essa é a área que eu mais tenho lutado. E o que tem acontecido quando esse sentimento de fracasso vem sobre mim não se preocupe com isso. Você não será capaz de fazer qualquer coisa com sua voz. De qualquer maneira, esqueça isso. Quando eu ouço isso, eu imediatamente retruco e digo: vocês, espíritos mentirosos, em nome de Jesus, tomem suas mentiras e voltem para o abismo. Porque isso é o que eles fazem. Eles estão minando você com essas pequenas setas, dia e noite, e isso funciona. Você tem que virar para eles e os repreender declarando que você acredita nas promessas que o Senhor lhe deu. E assim, eles fogem da verdade. Se você der ouvidos, você começa a sentir-se sem esperança. E é assim que eu luto contra isso. E então, esse é um ponto importante nesta oração. Eu faço essa oração todas as manhãs agora, todas as manhãs e às vezes todas as noites, porque sem ele, meu dia simplesmente desce pelo dreno. É bastante surpreendente a diferença que isso faz. Já perdi tempo? Te desobedeci? Te desrespeitei ou rejeitei seu amor e perdão? E aqui faça uma pausa honesta e confesse esses pecados. Eu sinto muito, por favor, perdoe-me, Senhor. Me livra de todo o mal e seus efeitos. E, por favor, retire todas as portas das quais eu permiti serem abertas pelos meus pecados, junto com seus demônios e excrementos para o abismo. Rick Joyner e seus livros falam sobre o excremento que seria lançado nos cristãos para fazerem com que eles pequem. Ok, então, há uma oração que acompanha isso. E depois, tomando autoridade, eu escrevi: por favor, levante-se. Eu percebo que assim eu fico mais alerta, muito mais proativa e agressiva quando eu me levanto. Como uma criança do Deus Todo-Poderoso Elohim, exorto os santos ministros e anjos de guerra a orarem essas orações comigo e os anjos guerreiros poderosos para forçá-los. Eu declaro a palavra Brasil para incluir nossos anjos, nós mesmos e famílias, animais de estimação e funcionários e todas as nossas obras para o Senhor. E então, entro na oração vinculativa e, claro, uso o nome de Jesus. Eu os designo contra todas as retaliações que nos sobrevêm. Nossos filhos espirituais e físicos, trabalhadores, eu os cubro com o sangue de Jesus. Peço uma forte proteção angelical e orientação do Espírito Santo, pedindo aos anjos guerreiros que nos ajudem na aplicação dessas diretrizes e na autoridade do soberano nome de Jesus. Ordeno que todos os demônios não venham contra nós. Primeiro, eu corto suas faculdades de comunicação, para que não possam enviar reforços. Eu invalido e anulo suas atribuições. Suas tarefas contra nós acabou. Desfaça suas ligações, devolva o que você roubou e nos liberte. Eu repreendo o seu excremento e os envio diretamente para o abismo para nunca mais voltar. E isso é importante, porque o excremento fica no corpo e pode causar doenças e contaminação a atitudes ruins. Então, o excesso de excremento é importante. E então eu dirijo as forças do mal, destruindo permanentemente os vórtices de energia que eles criaram para manter uma pessoa isolada. Os blocos circulares, paredes, teias e ligações.
não reconhecidos que são usados para isolar. Eu ordeno, então, que caiam e nunca mais retornem. Repito essa oração 3 vezes, e isso é no poderoso nome de Jesus, e peço aos santos anjos a irem adiante de nós para destruírem todas as armas que impedem e isolam os espectadores de Deus aqui deste canal, da verdade do corpo de Cristo, de nós, um dos outros, nossa família e nossos animais de estimação. Porque descobri que o inimigo ataca animais e faz com que nossos animais não desejem estar ao nosso redor. E isso é prejudicial, porque muito de nós recebemos muita consolação e carinho de nossos animais. Então, inclui os animais. E você também pode incluir plantas, porque também fazem isso. Eles amaldiçoam seus animais de estimação e suas plantas. Desative, silencie e envie ao abismo todos aqueles que criaram isto, seus líderes, apoio e forças de retaliação, em nome de Jesus, e invoque os anjos guerreiros para impor isso. Então, eu vou aos ataques ou ações interdimensionais, espirituais, físicas, emocionais e mentais, desativando, rompendo e desabilitando para sempre essas coisas, no nome de Jesus. E eu rompo todos os laços com tudo o que é mal, que é usado para nos representar como um ponto de concentração para falar maldições sobre nós. Eu quebro esses laços. Tudo certo, e então eu venho contra, no nome de Jesus, a toda teia de obstáculo. Eu vi pessoas amarradas em teias, com mentiras e dinâmicas diferentes as impedindo, como se fosse um casulo de mentiras. E isso dificulta as pessoas. Eles não podem se livrar, não podem ter liberdade. Eles estão amarrados nessas redes e casulos. Então eu abordo isso. E o isolamento, a mentira, cada tarefa, projeção, link, capa, maldições, bruxaria, desejos malignos, feitiço, selo, restrição, astúcia diabólica e, acima de tudo, meus favoritos pessoais, ligações não reconhecidas e fortalezas contra nós, na autoridade do nome de Jesus. E isso é repetido 3 vezes. Porque há coisas que eles fazem para nós que não reconhecemos, mas estamos abordando essas coisas quando dizemos essa oração. Então peço que o Senhor envie sua proteção, mande os santos anjos para nos proteger, para que façam uma varredura e removam todos os demônios e praticantes do mal das nossas fronteiras, para bloquear todas as projeções. Recebemos centenas de pessoas por dia, onde as pessoas projetam para o nosso espaço. Bem, não posso dizer com certeza centenas, mas são muitos. E esses são o que vemos. Os que não vemos, o Senhor sabe. Bloqueie todas as projeções, desabilite todo objeto amaldiçoado e armadilha do mal e intercepte todas as forças que venham contra nós. E então peço ao Senhor que fortaleça e torne impenetráveis ao globo da proteção angelical que nos rodeia, onde quer que vá. E selarei todos os portais deste território através do ar, da terra, do fogo, da água e interdimensão, para que as forças do mal não possam penetrar. Porque nós vimos os OVNIs no espírito pairando sobre o nosso território, causando uma opressão terrível sobre nós. Por favor, Senhor, envie seus santos anjos para ficarem de guarda, Senhor, e impeça que nossos inimigos ou objetos amaldiçoados e forças do mal entrem em nossas fronteiras ou globos de projeção. Quando as pessoas entram na propriedade, oro
para que os anjos façam sua escolta e diga: ela pode entrar, mas você não. E mantenha sua empresa a salvo, porque não precisamos ser vítimas dessa energia. E então agradeço ao Senhor e aos anjos por fazerem-se cumprir essas orações. E peço-lhe que restabeleça a nossa fé e nos livre do mal, porque a nossa fé é a parte mais importante da nossa caminhada. Se o inimigo pode roubar nossa fé, ele pode roubar nossa caminhada. E a última coisa que abordo é o nosso comportamento. Espírito Santo Consolador, revele as obras dos malvados, os demônios e suas tentativas de confundir e torcer a comunicação, dividir, semear mentiras e discórdias. Por favor, ajude-nos a superar nosso próprio orgulho, cegueira, surdez, mal-entendidos, falta de perdão, preguiça e todas as tentativas do inimigo de causar ressentimento e divisão. Por favor, Senhor, ensine-nos a confessar nossas falhas, a vencer o julgamento, a amargura, as desculpas, a raiva, as reações da nossa carne. Por favor, envie-nos um espírito de amor fraternal, que seja orante, humilde, obediente, ensinável, honesto, perdoador e que trabalhe para você com diligência, usando o tempo que você nos deu com honestidade. E daí eu passo para uma oração de cura e peço que o Espírito Santo venha sobre nós e restaure o espírito, a alma e o corpo e o nosso amor por Deus e pelos outros, porque essa amargura pode realmente arrancar raízes e fazer com que seu amor pelos outros se esfrie ou encolha. E isso é uma coisa realmente ruim. Então, as sementes germinam em você e isso não é bom. Então, pedimos que essas sementes de amargura sejam removidas. Na verdade, pude apenas escrever isso para esta oração. Eu farei cópias impressas, mesmo não tendo lido isso aqui. Essa é uma coisa que eu estou em falta, com certeza. E aí, pergunto ao Senhor, tudo o que não tenha sido restaurado em nós, ou o que quer que soframos, lhes oferecemos para a conversão dos pedidos e os trabalhadores da iniquidade, e então pedimos que a glória caia sobre nós e aumente o poder e a força de nossos anjos, e que envie reforços e cura no calor da batalha. E abençoamos e agradecemos profundamente aos nossos anjos por sua proteção. E ore para que Deus lhes conceda partilha e auxílio sobrenatural. E eu gosto de terminar com algo da Divina Misericórdia. Jesus, eu confio em Ti por 3 vezes e nos faça santo assim como Tu és santo. E isso é muito, muito importante. Então, essa é a oração de vinculação, a oração obrigatória, a oração e a oração de amarração. É interessante os alertar que a primeira coisa é a preparação de nossos corações. Você verá que a primeira coisa que faço é ir ao Pai e orar para que eu seja agradecida e uma adoradora em espírito e em verdade. Pai, perdoa e abençoa do fundo do meu coração aqueles que nos feriram. Oro por restauração, cura e conversão a todos. E este é um ponto importante, porque o Senhor não pode perdoá-lo até você perdoar os outros. Então, isso é uma coisa importante para nós não ignorarmos e realmente nos focar. Eu perdoei aqueles que me feriram. E isso vai direto ao arrependimento, pois olhamos para as diferentes maneiras pelas quais poderíamos ter ofendido a Deus. E depois que essa parte está concluída, estamos prontos para tomar autoridade sobre o inimigo. Mas o trabalho de base foi colocado. Isso é muito importante para que as bases sejam estabelecidas.
Você não quer entrar em uma guerra espiritual quando você tem pecados que não foram perdoados pelo Senhor, para o qual você não se arrependeu. E te digo, todos nós temos pecados. Nós provavelmente não sabemos, então há uma misericórdia do Senhor. Mas o que Ele nos convenceu, precisamos vir e nos arrepender, antes mesmo de pensar em entrar na guerra espiritual. Então, há a tomada de autoridade e direcionamento aos anjos, porque eu os vi me ajudarem muitas vezes quando eu pedi, e pedindo ao Senhor para enviar proteção, chamando anjos para ficarem de guarda e fazer uma varredura completa em nosso comportamento. Então, limitamos o inimigo. Mas agora temos que olhar para o que está em nós, nosso comportamento. As coisas que fazemos fora da carne é que abrem portas ao inimigo. Então peço ao Senhor que cure, repare e restaure com a glória dele. Finalmente peço-lhe que nos faça santo. Eu declaro minha confiança nele e peço-lhe que nos faça santos, assim como és santo. E há mais uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui. É absolutamente e literalmente diabólico. Como a oração vinculativa pode desaparecer na sua casa. Então, faço 5 cópias e mantenho isso em 2 páginas para que eu possa ter frente e verso. Isso é para vocês verem que é apenas uma folha de papel. E eu destaco com um plástico laminado essas 5 cópias e eu as mantenho em diferentes lugares ao redor da casa. Dessa forma, nunca desaparece de mim. Sempre posso encontrá-lo quando preciso. Aí, não as perco. Então, recomendo que você faça 5 cópias, frente e verso, porque eles só ocupam uma folha de papel e destaque isso com o que for e espalhe-os pela casa, então nada pode ficar encoberto ou perdido facilmente. Não permita que você passe horas procurando por ela, pois isso é frustrante. Demônios fazem isso deliberadamente para que você perca seu tempo e evite que você faça a oração. Então, pense em fazer isso. Realmente funciona. Então, por agora, estou compartilhando com você, provavelmente a 5ª edição da oração vinculativa, desde que estamos no ministério, no YouTube, há 3 anos. Quero mencionar que, quando Ezequiel está sofrendo dores, eu pego a oração vinculativa e começo a orar. Provavelmente, cerca de pouco tempo, tudo diminui, a dor desaparece. E aí ele retorna para suas faculdades normais. Portanto, há uma tremenda influência demoníaca envolvida na dor e na doença. Quando você ora esta oração vinculativa, ela vai atacar esses demônios e vai pará-los. Deus os abençoe, queridos moradores do coração. Muito obrigado por ser parte de nossa família. Vocês são muito amados.